Olá, muito boa noite, primeiramente, aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui acompanhando essa aula ao vivo. E um bom dia para você que está acompanhando a estreia desse vídeo aí no canal da nossa igreja, a nossa segunda lição, nesse trimestre onde vamos estudar, onde já estamos estudando o Evangelho de João. Nós já temos duas aulas anteriores, aí tem uma playlist para você poder acompanhar a introdução do Evangelho, então vai estar aqui na descrição o link dessa playlist, e também o capítulo de número 1. Agora nós avançamos para o capítulo de número 2. Então, temos aí a oportunidade de começar a observar o que alguns teólogos chamam, dentro do Evangelho de João, de o livro de sinais, né? Então, como a gente falou lá na introdução, são mais ou menos três partes que são divididas, o Evangelho de João: o prólogo, no capítulo 1, do 1 ao 18, do 1:19 até o capítulo 12 é o livro de sinais, porque são descritos ali 7 sinais, 7 milagres que Jesus fez, e tem relação com cada um dos capítulos que vão seguindo a cada sinal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E, por último, o livro da glorificação, que seria esta terceira parte, aonde vai revelando Jesus em vários outros aspectos, que é a partir do capítulo 13, tá? Então, nós vamos observar aqui por um certo tempo essa parte sobre os sinais e o que isso nos revela sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus e como isso faz a diferença e como isso afeta as nossas vidas. Para hoje, nós vamos estudar apenas o capítulo de número 2, tá? É importante que você acompanhe esse capítulo, porque ele vai dar toda a introdução para o capítulo 13 e 4, e a gente já vai entender um pouquinho sobre isso. Alguns objetivos para hoje que nós temos é, primeiro, entender o significado da transformação da água em vinho, um milagre muito conhecido até por quem não é, não conhece muito sobre Bíblia, não leu Bíblia, mas já ouviu falar alguma referência sobre Jesus transformar a água em vinho, porque é algo muito falado, principalmente aqui do Ocidente, né, da metade do mundo para cá, países que tiveram sua formação cristã, muita gente conhece esse milagre. Também compreender sobre a casa de Deus, que não é um local de comércio, mas um local de louvor e adoração, ao Deus Todo-Poderoso. E compreender como Deus pode transformar a sua vida em algo extraordinário. Então, esses são alguns dos objetivos. Deixa eu trazer um pouquinho de contexto histórico sobre essa passagem. Nós estamos no capítulo de número 2. Ah, esse capítulo vai trazer um pouquinho do cotidiano, do povo de Israel daquela época, que é o quê? Um casamento. Casamento é algo muito comum, algo muito tranquilo, ali de se observar hoje em dia, a mesma coisa, inclusive com uma população mundial infinitamente maior, né, são cerca de 8 bilhões de pessoas, você tem milhares de casamentos todos os dias, se não milhões de casamentos todos os dias. Cada país tem uma forma, de celebrar um matrimônio, um casamento de maneira diferente. Mas olha, igual o povo de Israel no tempo bíblico, eu acho que é difícil de você ver algum casamento assim. Claro, em países ricos, ricos não, em países orientais com gente muito rica, pode ser que você veja algo parecido. Por que que eu estou dizendo isso? Como é que é um casamento hoje? Irmã Emilce, a irmã que tem muita experiência, né? Uma noiva, apesar de ter casado uma única vez, e justamente como o próprio Deus nos diz para fazermos, né? Mas a irmã já participou de muitos casamentos, organização de muitos casamentos, cantou em muitos também, né? Cantou no meu casamento, inclusive, né? Então conta um pouquinho para a gente aqui, como é que é um casamento à brasileira? Como é que é uma cerimônia de casamento? O brasileiro não é tão sofisticado, né, quanto as outras nações, o povo israelita principalmente. Nós, brasileiros, gostamos de um vestido branco para ela, um terno preto ou claro, dependendo do gosto dele e dela, uma festa
e a cerimônia realizada por um pastor ou por um sacerdote, seja qual for a religião. Essa é a nossa tradição, aquilo que nós gostamos. Algumas cerimônias têm um coral participando, ou tem uma pessoa que canta de forma lírica a música tradicional daquele grupo religioso. Então, essa é a nossa maneira de celebrar um casamento. Todos nós gostamos de participar de um casamento assim. E tem festa? Essas celebrações, o pessoal brasileiro faz festa, gosta de festa? Sim, eu disse no início, né, que uma das coisas que o brasileiro gosta é de festa de casamento. Tanto os casais que estão se casando, quanto os convidados gostam da festa. Qual foi a maior, a festa que a senhora foi com maior duração, com mais tempo? Olha, Durou quantas horas a festa? foi uma que terminou às 3 horas da manhã, 3 horas. E começou que horas? 18 horas com o 18. casamento. Ah, então tivemos aí um bom tempo de festa, né? Muito Começando tempo. às 18, então foram aí o quê? 6 horas de festa, mais ou menos, Sim, né? só 6 que horas não. isso porque nós saímos antes de terminar a festa, porque a festa, na verdade, ela foi até às 4h30 da manhã. É Hum. que nós estávamos já cansados, então nós nos retiramos da festa às 3 da manhã. E eu errei a conta feia aqui, eu falei 6, mas foram 9 horas de festa, mas com esse tanto que a irmã falou, foram 10 horas e meia de festa. Pastor Exato. Salovi, qual foi a maior festa, festa de casamento que o senhor viu aí, ou participou, pelo menos até uma parte, assim, em horas, ou um dia, por exemplo? Participei, foram 3 dias de festa no casamento. 3 dias de festa. Que casamento que foi esse aí? Foi de brasileiro mesmo? Foi de brasileiro, foi numa fazenda que Hum, era o sócio majoritário da Indasoja. Então, hum, era uma fazenda que tinha muitos quartos, ele inclusive usava como uma espécie de hotel fazenda, né? hum. E aí todo mundo ficou hospedado nos quartos e a festa rolou 3 dias. Muito bom. Aí, ó, esse daí, quem sabe, se aproximou de um casamento judaico do tempo bíblico. Por quê? No tempo bíblico, e aí quando eu estou dizendo no tempo bíblico, aí você pega a Bíblia toda, então você vai ver ali o primeiro casamento a partir de Abraão, por exemplo. Abraão e Sara e assim por diante. A primeira referência que a gente tem como festa e duração, na verdade, é a de Jacó, que vai falar ali a quantidade de dias. Casamento tinha ali uma festa de 7 dias, né? Então, aí o pastor Solovi quase chegou na metade de um casamento israelita do tempo bíblico, né? Então, eram 7 dias de festa. Imagine você, que está aí querendo casar, pensando em 3 horas de festa, em 5 horas de festa, a fortuna que é, né? Hoje em dia, para 50 pessoas, para 100 pessoas, para 200 pessoas é uma fortuna, é um rio de dinheiro. Isso só por 4, 5 horas. Agora imagina 7 dias de festa. Uma outra característica diferente é que você não tinha um sacerdote religioso celebrando. Então não era o sacerdote que servia no templo que celebrava, era o pai do noivo. Em geral, o pai do noivo, né? Poderia ser também o pai da noiva, como foi no caso de Jacó. Então, ali não se fala muito dos ritos ali, se bebiam num cálice, se fazia alguma coisa do tipo, aí tem que fazer uma pesquisa arqueológica mesmo para entender isso, a Bíblia não traz essa informação, mas a gente sabe que quem celebrava geralmente era o patriarca daquela família. E ali, então, aí você conhece, por exemplo, logo no Brasil, quando você termina a sua festa de casamento, os noivos vão para a lua de mel. E o que antecede a lua de mel, geralmente, é a noite de núpcias, né? Alguns vão deixar já direto a noite de núpcias, direto para viagem de lua de mel. Alguns vão para um hotel e depois vão viajar, ou algo do tipo. Quando se faz, né? Só que é algo muito diferente do povo de Israel, porque normalmente eles montavam ali as suas tendas,
E ali ficava, então, porque era ao redor, ali a festa acontecia, então você tinha ali várias tendas montadas, e a tenda dos noivos ficava logo ali, próximo da festa, ou quem sabe até no centro da festa. Terminava-se o ato cerimonial ali de união, e aí eles iam para a tenda, e ali eles tinham o seu tempo de intimidade, a sua primeira noite de núpcias, depois saía-se da tenda, e aí todo mundo gritava, né, porque aí foi consumado o casamento. Então, para a gente entender um pouquinho diferente, e até entender um pouco do drama do que nós vamos ler aqui na sequência, certo? O capítulo 2, como eu disse a vocês, nós começamos o livro de sinais. Então, cada milagre tem relação com as próximas histórias que seriam contadas, escritas e descritas pelo evangelista João, tá? Pelo apóstolo João, que é quem está escrevendo este evangelho. E por conta disso, então, a gente vai observar que este milagre, este sinal, como João chama, sinal por quê? Porque aponta para algo, sinaliza algo, mostra algo como, por exemplo, o sinal, o farol, que estava na costa dos mares ali, para sinalizar que, olha, você está chegando perto da costa, dos rochedos, dos corais, e assim por diante. Aí a embarcação tinha que contornar ali ou aguardar clarear o dia para enxergar melhor a costa e saber qual era a melhor rota para não encalhar e não afundar, né? Bem, aqui então você vai ter o mesmo propósito. Todo milagre que João registra é para apontar algo em relação a Jesus. Quem Jesus é e o que ele faz a partir de quem ele é. Então, vou trazer aqui já essa introdução, porque vai se falar sobre a, a água que é transformada em vinho. E quando você vai observar ali no meio deste milagre, vão falar sobre os potes cerimoniais, que eram os potes para a purificação. E isso é um contraste agora em que Jesus, ele tira destes potes cerimoniais, aliás, na verdade, dessas cerimônias de purificação, para agora trazer o que o próprio Jesus vai chamar de o vinho novo. Isso está lá em Mateus capítulo 9, quando ele vai falar sobre o vinho novo, e ele vai mostrar agora que este vinho novo é ali o reino de Deus. Então, agora a purificação viria de uma outra forma. Ainda no mesmo capítulo 2 do Evangelho de João, ele vai falar também sobre o novo templo, e ele vai falar sobre o templo físico. Então, essa história já do Evangelho de João, ela não está ali jogada, ela não está ali à toa. Ela tem relação com o milagre da transformação da água em vinho, porque Jesus agora vai sinalizar um novo templo, e hoje a gente ainda vai falar sobre esse, então não vou me aprofundar tanto. Mas no capítulo 3, há uma conversa entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. E agora ele vai falar de uma nova vida. Então, ele está mostrando o contraste de uma vida terrena, uma vida que nós vivemos agora, e a nova vida em Cristo. Então, esta mudança, literalmente, ou como Jesus mesmo diz a Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, né, tenha o seu novo nascimento, como se de fato estivesse mudando da água para o vinho. E, por último, ele vai falar ali no capítulo 4 de um poço ancestral, um poço que pertenceu a Jacó, aonde traziam a fonte de água e agora traz uma fonte de água viva. E a esta nova relação também de agora eu vou buscar, antes eu buscava algo que mantinha a minha sede, eu tomava água, mas continuava com sede, e agora eu tomo algo que eu recebo algo que mata a minha sede eternamente. Então, estas histórias que prosseguem, elas estão diretamente ligadas à transformação da água em vinho e não apenas um milagre. Dito isso, vamos ler o texto áureo de hoje. João capítulo 2, versículo 11. Leia para mim, João 2, 11. Pode ler.
Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem. Então, eu falei sobre o propósito geral do capítulo 2, que tem relação com o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas vamos falar sobre o propósito específico do primeiro sinal, como está descrito aqui. Este é o primeiro sinal que Jesus realizou ali na região de Caná da Galileia. Ele tem um propósito, tudo que Deus faz e tudo que o Filho dele faz, faz com um propósito, não faz à toa, não faz porque alguém simplesmente pediu. Sempre é um propósito. E o propósito está bem claro no versículo que nós lemos agora. Assim ele revelou a sua glória aos seus discípulos, revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Propósito específico é, se você pegar esse mesmo texto e ler, a gente leu aqui na Nova Versão Internacional, a NVI. Se você ler na tradução na linguagem de hoje, a NTLH, você vai ver, assim ele revelou a sua natureza divina. Então, você vai ter agora Jesus mostrando aos seus discípulos quem ele é. Mostrando aos seus discípulos que ele não é uma interpretação de Messias que o povo tinha. O povo tinha uma interpretação de um Messias meio que um comandante de guerra, um líder, não só um rei, mas aquele que dominaria, assim como Davi dominou a região, assim como Salomão expandiu o domínio de Israel, e o maior domínio de Israel territorial foi com o rei Salomão. Então eles pensavam em algo assim, e Jesus começa a revelar a sua natureza divina, revelar quem ele é. Esse é o propósito específico deste milagre. Jesus se revela especificamente aos seus discípulos, tá? Ainda não era chegada a hora de maneira geral. Aqui nós vemos aqui então dois aspectos sobre quem é Jesus. Jesus, o transformador, e Jesus, o purificador. Vamos começar com Jesus, o transformador, aquele que transforma. Lê para mim João 2, versículos de 1 a 4. João capítulo 2, versos de 1 a 4. Pode ler. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muito bem. Então nós temos aqui todo o contexto narrativo nos versículos 1 e 2, e agora um problema. Quando nós estamos falando sobre transformação, normalmente se busca alguma mudança para o seu problema. Transformar é mudar a forma. Então, ali havia um grande problema. Ah, não havia mais o vinho. E eu fico pensando aqui qual solução as pessoas poderiam ter. Porque nós estamos falando, e aqui, o que ele está dizendo? No meio da festa. Então, no meio da festa, significa que eram mais ou menos 3 dias e meio, no máximo 4 dias. Ainda tinha 3 a 4 dias de festa rolando. Só que não havia a principal bebida. É como se na festa acabasse a água, o suco ou o refrigerante, por exemplo, nas festas de hoje em dia. Ah, Se acaba no final da festa, uma festa de 3 horas, uma festa de 4 horas, ainda assim, tá, vai ficar uma festa meio ruim, mas ah, encurta-se a festa, se adianta o bolo, por exemplo, ou algo do tipo. Agora, quando estamos falando de mais 3 ou 4 dias de festa, como é que se resolve isso?
E aqui hoje, se acabou a festa, você corre, vai, se acabou a festa, não, se acabou a bebida, você corre no mercado, você está na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, essas cidades que funcionam 24 horas por dia, você pode ligar, o pessoal entrega, você pode mandar buscar, alguém vai no mercado, compra, você tem várias soluções. Mas como é que você faz isso há 2000 anos atrás? Sendo que vinho não era simplesmente algo, que você tinha à disposição em tudo quanto é canto. Você mandava, você encomendava essas quantidades, a gente está falando de quantidades de vinho. Por mais que ainda tivesse, eu posso ir ali não tinha uma vinícola, né, você poderia ter ali, quem sabe, algum armazém ou algo do tipo, normalmente não era assim não. Mas você tinha um mercado, ah, geral ali, mas você não tinha uma quantidade para abastecer uma festa. Eu estou querendo colocar a problemática, o drama desse casal, principalmente do noivo aqui, especificamente. Não tinha como solucionar o problema. Por isso você vê agora Maria, a mãe de Jesus, indo até aquele que é o único que pode ter uma solução diferente, uma solução que vai além da imaginação. Então, faça até esse exercício, o que que você faria? Sendo que eu coloquei todos esses problemas. Se você não soubesse, e olha, que eu saiba, até hoje não dá para transformar a água em vinho, água em suco de laranja, em abacaxi, em suco de abacaxi, água em refrigerante, você precisa ficar adicionando as coisas. Uma coisa é você pegar um pozinho ali, né, um suquinho de pozinho, adicionar ali na água e dar um sabor. Mas a gente está falando realmente de uma coisa virar outra. Ninguém pensaria nessa solução, ninguém chegaria para Jesus e já fala: "Jesus, já sei, transforma isso naquilo", porque nunca se viu isso, nunca se falou isso. E qual é o ponto que esse texto nos revela? Nós normalmente buscamos a ação de Deus no momento de escassez. E aí tem vários momentos de escassez na nossa vida. Muitas vezes, de uma maneira prática, de alimento, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ah, nós estamos ali com escassez de alimentação, de água, de roupa, de comida, de abrigo, ah, de uma série de situações. E as pessoas, nesse momento, vão lembrar, de buscar a Deus ali, ou buscar de Deus. Muitas vezes não é a busca do Senhor, mas é do que o Senhor pode dar, né. E a gente tem essa situação em mente, mas quando nós observamos, quando nós buscamos a Deus, é uma oportunidade para Deus transformar. E é este Jesus transformador que se apresenta. Uma coisa agora, você tem um diálogo um tanto quanto controverso no versículo 4, onde, versículo 3, Maria diz: "Olha, eles não têm mais vinho". E Jesus dá uma resposta que, quando você lê, parece uma resposta grosseira, parece uma resposta, amarga ali, dura demais, porque Jesus, na Nova Versão Internacional, na NVI, está: "Que temos em comum, mulher?". Jesus não chama nem Maria de mãe, chama: "Que temos em comum, mulher?". Quando você lê na tradução na linguagem de hoje, essa expressão fica um pouquinho mais simplificada e fica um pouquinho mais fácil de entender. Jesus está dizendo: "Não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer". Por quê? Por mais que seja Jesus e a sua mãe conversando, não é uma conversa como a minha mãe e eu. Quando surge um problema, nós tivemos ali o churrasco do Dia das Mães, há 2 semanas atrás. Se surgisse algum problema, a gente estava com tudo providenciado, mas se surgisse algum problema, eu provavelmente conversaria com a minha mãe, porque minha mãe tem muito mais experiência de vida que eu. Deu um problema no arroz, eu pergunto para minha mãe: "Mãe, o que que eu faço aqui no arroz? O arroz queimou, ou o arroz ficou papa, ou não está cozido". Ela vai compartilhar da experiência dela, da sabedoria dela. E é sábio, você que é mais novo, conversar com pessoas mais velhas, que tenham mais tempo de vida, para buscar algumas soluções, ou pelo menos conhecer as soluções
que foram feitas no passado e até estudar ali e falar, ó, dessas soluções nenhuma dessas serve, precisamos de uma nova. Mas você já tem uma base, alguma coisa para pensar, certo? Por exemplo, todo mundo que conhece esse milagre, de Jesus transformar a água em vinho, já tem uma base para pensar. Se você não tiver nenhuma solução, acabou a bebida na sua festa, você ainda pode pedir, orar a Deus que ele transforme a água na bebida da sua festa. Bom, você já tem uma base, certo? Mas não é o caso aqui. Maria não está falando com o filho dela, não é uma conversa de mãe e filho. É uma conversa de uma mulher e Deus. Jesus, ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então, o que está sendo dado aqui? Deus, aconteceu esse problema aqui, a solução para esse problema é isso aqui. É como se eu chegasse para os meus pais, que têm muito mais experiência que eu, que viveram várias vezes um problema que eu possivelmente estou passando agora, e eu dissesse para eles, a solução é essa, só que eles já viveram esse problema e já solucionaram esse problema de umas 3 ou 4 vezes diferentes. Só que agora eu estou falando de Deus, que não é que tem experiência, não, ele simplesmente sabe de todas as coisas. Então, aqui não há em comum. E há um outro ponto, a afirmação que Jesus dá, a resposta é: não chegou ainda a minha hora. Se Jesus faz o milagre de maneira pública, notória a todos, ele já se revela como Cristo, e não era o propósito dele se revelar a toda a Galileia ou a região de Caná, que é uma região próxima, por exemplo, de Cafarnaum, ele como o Messias. Ele se revelou como Cristo aos seus discípulos, é o que a gente viu no versículo 11. Então ele diz: não é chegada a minha hora, não é chegada a hora de eu revelar a minha natureza divina, que eu sou o Cristo, a toda essa multidão, a todas essas pessoas. Tanto que, a gente vai ver mais à frente, o chefe de cerimônia não soube de onde veio o vinho novo. O noivo também não soube de onde veio o vinho novo. Somente os discípulos ali, e Maria, claro que estava ali observando toda a situação, sabiam, e os empregados. O que isso nos revela? Nós buscamos a Deus no nosso tempo, mas Deus age no tempo dele. A transformação que Deus promove acontece no tempo dele. Eu gosto de uma cena de um dos meus filmes favoritos, que é O Senhor dos Anéis. E há uma conversa entre um dos personagens principais, que é o Mago Cinzento, o Gandalf, e ele chega ali numa festa, na festa de aniversário, logo no começo do filme, ou se você ler o livro, no começo do livro, e ali então o personagem principal, que é o Frodo Bolseiro, ele diz: você está atrasado. E ali o mago responde: um mago nunca se atrasa, ele chega no tempo certo, no tempo dele. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta. Deus age no tempo dele, e é no tempo certo. Então, quando a gente busca e observa essa transformação, nós temos que ter em mente que Deus vai fazer no tempo dele. Um último aspecto que a gente aprende nesses 4 versículos iniciais é que nós buscamos um milagre, nós buscamos uma solução para o nosso problema. Mas Deus tem muito mais. O que realmente nós precisamos é de uma transformação. Por isso Jesus é esse o transformador. Vamos continuar aqui um pouquinho. Leia para mim versículos 5 a 8. João 2, de 5 a 8. Pode ler. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80
a 120 litros, disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora venha um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Cortou o finalzinho aqui, eu não sei se cortou aí para o pastor Saulo ouvir. Para mim, travou o finalzinho aqui, né? Tá, então o finalzinho que a irmã leu foi o versículo 8. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Tá? Então, uma das coisas que a gente observa aqui, se você deseja uma transformação, se você deseja a ação de Deus, saiba que ela só vai vir através da obediência. Maria não podia dizer o que Jesus deveria fazer ou o que ele iria fazer. De fato, gente, você pode ler a Bíblia toda, isso nunca tinha acontecido. Já aconteceu de uma botija, um pote ali, uma jarra de azeite, derramar azeite e nunca acabar. Mas o que tinha dentro era um pouquinho de azeite. Ninguém derramou azeite e saiu vinho, ou derramou água e saiu azeite, ou derramou azeite e saiu água. Isso nunca tinha acontecido. Então, Maria, ela dá a única instrução que pode levar à transformação à vida daquelas pessoas, que é a obediência. Então a gente tem que ter em mente isso. Jesus, ele é transformador, mas a transformação dele ele faz por meio da obediência. Então, quando, por exemplo, você fala, mas a, 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 a salvação não vem por meio da fé? Sim, mas existem alguns mandamentos básicos para que você seja salvo. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Ou seja, peça perdão. Isso é obediência. Segundo, creia que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Isso também é obediência. Ele está dizendo para você fazer algo e se você faz, você obedece. Certo? Declare Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, logo na sequência, siga a Jesus. Toda a nossa vida é uma vida transformada por Deus, mas pautada na obediência. Então, aonde ele disser que eu devo ir, eu vou. O que ele disser para eu fazer, eu faço. O que ele disser para eu não fazer, eu não faço. Deixo de fazer, me arrependo, mudo o meu caminho, mudo a minha direção. Então, quando nós conhecemos o Jesus transformador, e quem conhece a Jesus como transformador é aquele que tem obedecido. Nós temos visto aí na nossa missão Cristolândia vários homens e mulheres que têm deixado as drogas, têm deixado o vício no álcool e outros vícios em dependências químicas, mas porque eles estão fazendo algumas coisas aos olhos de muitos simples, né? Então, primeiro, você vai deixar de utilizar, aliás, primeiro, você vai deixar esse ambiente, você vai deixar o ambiente da Cracolândia, vai sair das ruas. Agora você vai seguir algumas regras básicas. Você vai dormir ali, mas você vai arrumar as suas coisas, a sua cama, você vai tomar banho todos os dias, você vai se alimentar da maneira correta e com a alimentação certa. Você quer ter a sua vida liberta não só da dependência química, mas quer ter a tua alma liberta, então entregue-se a Jesus Cristo. Agora você vai para um espaço onde você não vai ter contato com nenhum tipo de situação de dependência química. E aí você vai para uma clínica de internação. Nessa clínica, você vai ali receber o tratamento necessário através de conversas, acompanhamentos, através de um serviço que vá desvinculando a tua mente, então você pode trabalhar na horta, você pode trabalhar na cozinha, você vai ter atividades artesanais ali para se fazer, ao mesmo tempo você vai meditar na Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai ler, vai louvar a Deus em momentos de culto, vai ser
vai ser gentil com os seus outros colegas que estão fazendo da mesma forma, vai também, de certa forma, se responsabilizar e cuidar dos seus colegas. Então, tudo isso é um processo para que eles sejam transformados. E tudo isso passa pela obediência. Mas vamos um pouquinho mais aqui, que a gente tem bastante texto ainda. Leia para mim versículo 9 e 10. João 2, 9 e 10. Pode ler. E carregando o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Uma das coisas interessantes que a Bíblia nos revela é essa conversa, essa fala não está à toa. É um diálogo aqui, Jesus não está nessa conversa, Maria não está na conversa, os discípulos não estão na conversa, que é uma narrativa entre o mestre de cerimônias, que cuidava não só ali, ah, bom, a gente não sabe se não tinha entrada de padrinhos, né, o mestre de cerimônias faz isso, né, agora entre os noivos, entre os padrinhos, os pais do noivo, e assim por diante. Mas era alguém que cuidava ali do serviço, né, das mesas, das rodas ali, cuidava ali da comida, e ia dizendo: "Ó, agora é tal evento, agora é tal momento", e assim por diante. Ah, ele vai lá e conversa com o noivo: "Você guardou o melhor para o final". A maioria não faz isso. A maioria, depois que o pessoal já está cheio ali, aí aceita qualquer coisa, né. Não é igual, por exemplo, alguns churrascos que a gente faz, normalmente a gente deixa para o final o quê? O pãozinho de alho, aquele queijinho na brasa, que são coisas assim que são muito gostosas. E a pessoa fala: "Ah, tá, esse aqui eu quero um pouquinho". Então aí já tá cheio ali, mas pega um pouquinho ali porque ele é diferente. Mas por que que a gente deixa esse para o final? Porque é o que tem menos. Sempre você vai ter uma bandeja de pão de alho muito menor do que a quantidade de carne que você vai comprar, ou então, de um queijinho na brasa, um queijo coalho, uma mussarela, algo do tipo, né, você vai ter menos. O que que o texto nos mostra? O que Jesus deixa como transformação é melhor, ou seja, o melhor está na nova vida com Cristo. O melhor está na ação de Jesus. Então, quando você tem a sua vida transformada por Jesus, você vai começar a viver o melhor. E olha, pode perguntar para qualquer um, ele vai falar da sua vida antes e depois de Cristo, aquele que realmente foi transformado por Cristo, e vai dizer: "Não, olha", e gente que às vezes a gente pega, assim, muita gente que estava com uma vida bem ruim, uma vida cheia de problemas, cheia de desgraças, cheia de dores. E aí agora com Cristo tem uma nova vida, uma vida transformada, uma vida muito mais leve, uma vida livre, uma vida muito mais prazerosa. Ah, mas existem pessoas que tinham boa vida, tinham recurso financeiro, tinham ali, ah propriedades, faziam ali as suas viagens, mas quando realmente conhecem, verdadeiramente conhecem a Cristo, vai falar: "Olha, nada disso tinha tanto valor". A gente tem exemplo de gente assim na Bíblia. A maior parte do Novo Testamento ali, dos evangelhos, fala de gente que vinha de sofrimento ou de uma vida muito simples. Mas você tem Zaqueu, um homem muito rico que fala: "Agora isso que é vida". Você tem Mateus, outro que é cobrador de impostos, e cobradores de impostos ali eram ricos, e ele segue agora a Cristo, e você vai vendo o evangelho de Mateus, você vê que realmente a vida de Mateus foi impactada, foi transformada. Então, você tem de fato, olha, quando você experimenta uma vida com Cristo, ele sempre vai transformar em algo melhor. A figura aqui do noivo.
Por que que o mestre de cerimônia chama o noivo? Porque naquele tempo, a responsabilidade de prover tudo para o casamento era do noivo, do pai do noivo, da família do noivo, especificamente o noivo. Ainda havia ali, por parte do noivo, um amigo do noivo que ele iria lá e prepararia, ele estaria checando todas estas coisas. Uma uma festa sem as provisões já indica que é um noivo que não cuida da sua família. É um noivo que não está pronto para suprir o casamento. Essa era a figura do noivo há 2000 anos atrás. Então, isso seria uma grande vergonha para o noivo, para a família do noivo, para o pai do noivo, porque olha, você não cuidou do seu, você não preparou seu filho para cuidar da minha filha. É isso que está acontecendo. E aqui agora o noivo ele tem uma provisão milagrosa. Só que sabe o que que é interessante? Jesus ele recebe uma série de títulos e nomes na Bíblia. Quando você vai olhar ali aqui no Novo Testamento, nas cartas e no livro de Apocalipse, Jesus é falado como o noivo. Se você abre sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ou Colossenses, capítulo 3, ou 1 Pedro, capítulo 3, o noivo representa a Cristo. Jesus é o noivo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, nos é falado agora das bodas do Cordeiro, né? Vamos dar uma olhadinha rápido nesse texto. Apocalipse 19, 7, vai nos dizer assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Então, a o tempo final de todas as coisas, o fim do mundo, ou melhor, o reino de Deus que desce dos céus, a nossa recompensa, o dia do julgamento, ou após o dia do julgamento, é tido como um grande casamento. E Jesus, ele é este noivo. O que que o texto nos ensina? Jesus, que é o noivo transformador, ele provê para as suas bodas. Jesus é aquele que é o sustentador. Nós vimos, você percebeu, lembra que eu comentei na introdução de João, que o prólogo, versículo de 1 a 18 do capítulo 1, citou um pouco de cada uma das coisas que é falada durante todo o evangelho de João? Então, por exemplo, nele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada foi feito. Nele subsiste todas as coisas. Então, Jesus ele é transformador porque ele provê todas as coisas para transformar. E quando nós temos isso em mente, há dois sentidos muito profundos nesse texto, no milagre em Caná da Galileia, na transformação da água e do vinho. Primeiro, Jesus transforma você. A gente vai falar isso de uma maneira bem clara na próxima lição, que é o capítulo 3. Jesus transforma a sua vida da água para o vinho. Jesus, ele te transforma entre o antigo homem, a antiga mulher, ou o velho homem, a velha mulher, o novo homem, a nova mulher, o novo ser humano que é depois de Cristo. Mas também ele transforma as situações da sua vida. Então ele pega numa situação de escassez, ele pega num tempo de falta, num tempo de sofrimento, e ele transforma a sua vida para um novo tempo com ele, um novo momento, uma nova fase da tua vida. Isso aí é tão forte que, mesmo num tempo de dor, você vê a transformação de Jesus. Por mais que a situação permaneça, a forma de se observar isso é diferente. Eu estava ouvindo uma jovenzinha ali, uma menina, adolescente, entre seus 13 e 15 anos, e ela contando, ela diagnosticada com câncer em fase terminal. E ela
narrando ali naquele podcast, ou seja, a luz da medicina, ela de fato não vai ter a sua vida prolongada, ela vai falecer devido ao câncer. Mas ela consegue observar como Deus tratou a sua vida, e como foi uma coisa antes do câncer e depois do câncer, como ela passou a enxergar, e ao ponto dela conseguir agradecer. Isso é um negócio muito difícil, isso é um negócio muito duro. Mas quando Cristo entra nas nossas vidas, a transformação que ele causa, ainda que algumas situações permaneçam, são totalmente diferentes e nos ensinam de uma maneira única, e nós encaramos de um jeito totalmente diferente, porque Cristo ele muda tudo, da água para o vinho. Antes da gente avançar aqui para o próximo trecho, que é a partir do versículo 13, alguns alunos querem colocar algum comentário? Pode falar, pastor Salovi. Foi. Uma das coisas que temos que entender é que o Senhor está trabalhando conosco, dizendo sobre a necessidade que nós precisamos entender o que Jesus veio estabelecer aqui. E ele veio estabelecer a sua igreja, o seu corpo. E a sua igreja e seu corpo, ela existe para que nós possamos servir ao próximo servindo a Deus. E muitas vezes nós perdemos esta oportunidade de entendermos isto, que nós, quando vamos à igreja, vamos para prestar um culto a Deus. Nós somos aqueles que vão ao Senhor e querem agradar ao Senhor que vai receber o culto. Isto é impossível de ser feito individualmente. Eu sou um membro no corpo. Eu não sou o corpo. Então, nós precisamos entender que Jesus está demonstrando aí que ele tem um zelo pela a sua casa. E o que eu estou falando, um zelo por sua casa, não estou falando pela construção do templo. Isso também deve demonstrar. Eu tive o privilégio de trabalhar construindo um templo. E uma das coisas que eu fiz questão é que esse templo tivesse um pé direito de 9 metros de altura. Quando você senta na igreja Nova Jerusalém e inclina sua cabeça para cima, quer dizer, inclina a cabeça para baixo, olhando para cima, você vai perceber esta grandeza. Mas eu tenho visto nos templos católicos que ainda eles conseguem fazer uma coisa mais ou menos assim, e quando eles fazem assim, ainda dá um ângulo de visão mais profundo. Isso não foi possível fazer porque acima nós teremos um salão social da igreja, então não dava para fazer isto lá. Mas eu queria que o pessoal entendesse a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Mas nós precisamos ter isto em mente. E eu não vejo mais o cuidado que no passado as pessoas tinham. Sabe aonde as pessoas que são filhas de Deus, filhos de Deus, usavam as suas roupas novas? Primeiro na igreja. Por quê? Era uma atitude de agradecer a Deus pelo que ele recebeu. Hoje, as roupas melhores, elas são usadas para a festa. E em algum momento nós vamos usar na igreja. Mas primeiro é usado fora do propósito daquilo que Deus nos colocou como mordomos para usar.
Então, o que eu gostaria de olhar nesse primeiro momento desta lição é como Jesus vem trazendo a nós algo que já estava desvirtuado e trazendo para a realidade de Deus. Se nós pensarmos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o seu zelo por sua casa continua. O seu desejo que a casa se torne uma casa de oração continua. Né? E nesse domingo, o Paulo, que é um dos nossos diáconos, ele disse: gente, já que vocês não estão querendo sair, nós vamos fazer uma vigília de oração no culto da noite, né? E aí então o pessoal foi saindo, mas aí foram conversar lá na frente do templo. Ô pastor, vamos fazer a vigília aqui fora. Daqui a pouco cada um estava entrando no seu carro e indo embora, né? Aí ficou só eu e o pastor Cristiano com as nossas famílias. Falei. Aí ele falou, então agora vai ser uma vigília com os pastores. Falei, ótimo, Paulo, vamos começar agora aqui. Não, não, pastor, eu tenho que ir. Eu falo, não cutuca pastor para orar, que ele vai fazer você orar com ele durante muito tempo, né? Então, é muito importante nós termos em mente que Deus está trabalhando na nossa vida e está nos levando para termos uma seriedade com aquilo que nós vamos fazer para Deus. Deus só recebe as primícias, só recebe o nosso melhor. Então, que Deus nos abençoe, nos dando sabedoria de entender o que precisamos começar a ofertar ao nosso Senhor. Amém. Pastor Saloville já deu a introdução nessa segunda parte que nós vamos trabalhar. Nós falamos sobre Jesus o transformador. Agora nós vamos falar sobre Jesus o purificador. Leia para mim os versículos 13 a 17. João 2, do 13 ao 17. Meu Emilson, vamos testar a tua conexão aí. Vamos ver se tá bom. E aí, posso começar a falar? Posso Por começar a enquanto tá leitura? indo bem. Pode. Está indo bem? Ok, então é João capítulo 2, de 13 a 17. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Muito bem. Então você tem agora esse episódio de Jesus no templo. Essa é a primeira Páscoa depois que ele inicia o seu ministério. É daí que a gente tira a informação que ele foi à cruz com 33 anos. Ele começa o ministério com 30 anos e passam-se 3 Páscoas. Isso significa, então, 3 anos, porque era uma Páscoa por ano, assim como nós celebramos hoje também uma Páscoa por ano. Tá? Então, aqui por isso que tem essa informação que é registrada. Bem, você tem agora Jesus encarando uma situação no templo e algo que deixa ele, de fato, profundamente irritado, profundamente nervoso ali com toda aquela situação, porque as pessoas tinham perdido o propósito, né? A, a Bíblia nos diz que Jesus é este que traz a pureza, ele purifica, ele lava, ele limpa. Purificar, o ato de tornar puro na Bíblia é o ato de tornar integral. Bom, é muito parecido com o que conceito hoje. Então, estou tomando água aqui nesse copo. Essa água, ela foi purificada. Por quê? Ela, primeiro, veio de algum local ali na estação de saneamento de água aqui do estado de São Paulo. Ah,
E por ela estar numa certa reserva, ali num reservatório, e não é um reservatório que é uma piscina toda cobertinha, bonitinho, não. É um buraco de terra enorme no chão e a água fica ali. Ela é retirada por parte da companhia de saneamento aqui do estado de São Paulo, e ela é passada para outros reservatórios onde ela vai ser, primeiro, filtrada. Então, todas as impurezas, se vê uma pedrinha junto, vai parar ali em todos os filtros. Depois que ela é filtrada, ela vai ser ali tratada, onde vai se adicionar ali o cloro. Em São Paulo, a gente adiciona o flúor também, para que tenha uma melhor qualidade na dentição da população. E aí chega, então, as nossas caixas d'água e sempre é indicado, ou então alguns vêm direto, que a gente chama direto da rua, né, alguns podem não ter a caixa d'água, e aí sempre é indicado que você, quando vai beber, consumir, você coloque essa água num filtro, seja um filtro ligado direto ao encanamento, ou seja um filtro, por exemplo, um filtro de barro, né, o tradicional, que nós temos ali com aquela famosa vela, que faz a filtragem de qualquer impureza que tenha vindo dos canos, aonde essa água percorreu, ou ali da caixa de água também, da caixa d'água. Então, tirando o flúor, algumas empresas de saneamento não acrescentam flúor. Essa água, ela é integral. Ela tem as suas moléculas de hidrogênio e oxigênio. Não está adicionado ali mais nada. Por isso ela é pura. Jesus quer trazer ali a purificação do templo. Ou seja, ele mostra o padrão e o propósito do templo. Então, você tem ali no pátio, e o pátio onde estavam reunidos era o chamado pátio dos gentios. Lá você tinha mercadores, você tinha cambistas. Por que você tinha cambistas? Primeiro, a moeda que se circulava no templo era uma moeda específica para o templo. A moeda que se usava em toda Jerusalém, na Judéia, em Samaria, era a moeda do Império Romano, era o dinheiro romano. E este dinheiro romano não era aceito no templo. Então você tinha que pegar o seu dinheiro, trocar com o cambista para você poder dar a sua oferta no templo ou para você comprar a mercadoria do templo. Qual é o grande problema? Muitos judeus vinham de a Páscoa, era uma festa que reunia todos ali em Jerusalém. Muitos judeus não vinham da região da Judéia, da Galiléia ou de Samaria. Eles vinham da Itália, eles vinham da Grécia, da Macedônia, da Galácia, da Frígia e assim por diante, do norte da África, do Egito. Eles estavam espalhados. Não dava para você trazer um animal até o templo, lá de Roma. Ele não sobreviveria. Ele morreria no meio do caminho. Eles tinham uma fragilidade, até porque você trazia um bezerro, um animal novo, um filhote de cordeiro, né? Então, aliás, um cordeiro, né? Um filhote ali da ovelha, então um animalzinho novo de no máximo 1 ano de idade. Não daria, inclusive, para você trazer, porque quando você chegasse, se viesse, dependendo de onde você viesse, o filhote já não tinha mais 1 ano, já tinha mais de 1 ano. Então, o que se fazia? Ia para Jerusalém e ali se comprava. Quais eram os problemas aqui? Primeiro, os animais que eram comprados, eles não eram como Deus exigia, eles não eram perfeitos. Segundo, muitos dos animais que eram comprados, eles eram revendidos, eles não eram sacrificados, eles acabavam sendo vendidos novamente. Então você já tem todo um processo de corrupção. Terceiro e o maior problema, tudo que eu trouxe aqui foram evidências arqueológicas, evidências históricas, mas evidência textual, que é o que o texto diz. Eles estavam ocupando o pátio dos judeus, dos gentios, dos não-judeus. Ou seja, o não-judeu não podia adorar a Deus, porque estava ocupado o seu local de adoração. Quando você pega esse mesmo episódio, só que em outro evangelho, Marcos, capítulo 11, versículo 17, Marcos aqui ele traz um pouquinho mais do que Jesus falou. Marcos 11, 17 diz: E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus está citando Isaías 56, versículo 7.
O pátio dos gentios era justamente aquele local de adoração, mostrando: olha, existe um único Deus verdadeiro, e é aqui que você vai conhecê-lo e adorá-lo. E simplesmente os cambistas, o mercado que lá estava, não permitia que as outras nações adorassem a Deus, porque o local de adoração deles estava ah, cheio, estava ocupado. Poderia-se ter um mercado? Sim, fora do templo. Não era para dentro do templo. Até porque essa questão do mercado já existia mesmo antes dos tempos de Jesus, mas nunca ocupando o templo para isso. Então você tem justamente o local de adoração perdendo o seu propósito. Ou seja, Jesus ele vem preparar um santuário de adoração ao Senhor. E é esse um dos aspectos que a gente tem que observar. O quanto nós temos preparado não só a reunião de domingo, na onde nós nos reunimos para adorar a Deus como igreja, ah, mas também a nossa casa, mas também os locais onde nós estamos ali, quanto a gente tem preparado para a adoração, para o louvor ao Senhor. O quanto a gente muitas vezes está, seja no, 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 no nosso tempo ali no templo, ali adorando, louvando a Deus, e a gente para em algum momento para mexer no celular, para fazer qualquer coisa que não tenha a ver com aquele tempo de adoração. Hoje em dia nós temos no nosso celular, nos nossos tablets, né, eu estou usando um aqui para usar o esboço, as nossas Bíblias, para a gente poder ler, para a gente poder acessar e consultar. Então, hoje você não só abre a sua Bíblia, você liga a sua Bíblia, mas o quanto nós temos aqui observado justamente, olha, esse tempo eu separei para uma adoração conjunta, coletiva, com os meus irmãos, com a minha igreja. E tendo pensado nisso, a gente vai ler aqui os outros versículos do 18 ao 22. Leia para mim, por favor, para a gente já entender o que Jesus está fazendo. João 2, do 18 ao 22. Pode ler, por favor. Aí, os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Muito bem. Então, nós estamos agora passando justamente da água para o vinho. Jesus, ele começa a dizer: olha, o tempo que você separa para Deus é um tempo integral a Ele, é um tempo de adoração a Ele. Mas agora eu quero aprofundar um pouco mais, porque eles pedem: olha, com que autoridade, qual é o sinal que você dá para você fazer isso? Jesus aponta para o maior de todos os sinais, a sua ressurreição. Destrua esse templo, e aí ele está fazendo isso aqui, provavelmente. Destrua este templo, não este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Eles não tinham entendido, os seus discípulos também não, eles só foram entender essa fala de Jesus depois de sua ressurreição. Ou seja, Jesus é o sinal, Jesus é a autoridade, Jesus é o templo. Eles pediram um milagre para mostrar, e Jesus estava dizendo: eu sou o milagre. Eu sou este novo templo. Uma das frases mais impactantes que quase ninguém percebe é o versículo 14 do capítulo 1 de João.
há muitas afirmações poderosas aqui nesse versículo, mas tem um verbo ali que a gente não percebe ali a importância dele. João 1,14 diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória como do unigênito do Pai." Qual é uma palavra que a gente não destaca geralmente? O verbo ou a palavra é uma palavra que destaca, se fez carne, encarnou, se fez um ser humano, a gente destaca, graça e verdade, glória, glória como do unigênito. Normalmente você não olha para uma expressão aqui, habitou. A palavra habitar na Bíblia, e principalmente o Novo Testamento é escrito em grego, mas ele é pensado no hebraico. E a palavra para habitar é também a palavra para tabernacular. Então, quando alguém escrevia ali sobre habitar, era sobre fazer um tabernáculo. A palavra tabernáculo é tenda, é montar uma tenda. Jesus é o novo santuário de adoração. Você adora a Deus através de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. A adoração a Deus é só através de Cristo. Então, por isso que ele diz: eu sou esse novo templo. Eu sou este, por meio deste que vocês vão fazer e ter a nova adoração. Por isso, agora, no capítulo 4 de João, Jesus vai responder à mulher. A mulher fala: onde é que a gente adora a Deus? A gente adora aqui no monte, em Samaria? A gente adora no templo em Jerusalém? A gente adora na Igreja Batista de Vila Matilde, na rua José Mascarenhas, 1789? A gente adora na primeira Igreja Batista da Penha, na rua Caquito, acho que é o número 222, se eu não me engano. Ou na primeira Igreja Batista de São Paulo, ou então na primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, que foi a primeira Igreja Batista do Brasil. Onde a gente adora? Jesus está dizendo: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito Santo em nome de Jesus. Jesus está inaugurando ali um novo tempo com um novo templo. Uma mudança da água para o vinho. Ele traz agora a integralidade, a purificação, a adoração. Então, a gente tem que justamente pensar na nossa forma de adorar. E perceba, não só quando estamos reunidos como igreja no domingo, o propósito é trazer esta nova adoração. E aqui, eu vou sair um pouquinho, para a gente encerrar nossa aula, eu vou sair um pouquinho do capítulo 2 de João, mas para a gente entender como isso foi se expandindo à igreja de Cristo e foi nos sendo revelado. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17 vai nos dizer assim: certamente vocês sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Jesus agora mostra para nós que ele é aquele que inaugura este novo templo. Só adorará a Deus quem adorar em espírito e em verdade, e essa adoração no espírito não é apenas uma manifestação espiritual, mas é a adoração que vem porque você agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em você, você se tornou o tabernáculo do Espírito, a habitação do Espírito. E você agora adora aonde estiver. Agora, Deus ele é zeloso com aquilo que pertence a ele. Por isso que o tempo de adoração na igreja é um tempo de adoração a Deus. Não é tempo de bagunça, não é tempo de comércio, não é tempo de focar em outras coisas. Mas também ele é zeloso com a sua vida. Você pertence a ele. Ou seja, você não pode fazer o que você quiser.
Você não pode simplesmente tomar as decisões que você deseja tomar, viver da maneira com que você deseja viver, porque agora você é aquele que adora a Deus, porque é templo de Deus através do Espírito Santo. Então, não é só o comércio no culto, na igreja, não é só a igreja que virou comércio em muitos locais, em muitos templos de reuniões, locais de reunião, infelizmente isso tem acontecido. Hoje em dia até está se mudando, você tinha dos anos 80 até o início dos anos 2000 a teologia da prosperidade, que transformou a fé em comércio. Hoje a teologia da prosperidade ela tem caído, ela tem já não tem sido tão bem aceita, porque realmente não frutifica, não funciona, não é verdadeira, não é o evangelho, mas existe agora uma teologia da prosperidade mental, da saúde mental. Então, olha, não, a gente não está falando de dinheiro, mas você tem que estar bem, você tem que se sentir bem. E Jesus veio para você se sentir bem. É um novo estado de espírito. Então, agora se fala de um outro tipo de prosperidade. Isso só substituiu um falso evangelho e hoje é um outro falso evangelho. Se faz comércio da fé. Você agora traz à igreja pessoas que vão trazer a sua prosperidade mental, você vai ter o sucesso, agora você tem que estar com Cristo para você ter o sucesso, e não, na verdade, o sucesso é o sucesso do reino de Deus, não é o seu sucesso. Porque o seu sucesso ele é passageiro. O sucesso do reino de Deus é eterno. E você se envolve no plano de Deus, você se envolve na ação de Deus, porque você estará eternamente com Ele. As pessoas estão mudando o que se vende hoje em dia. Alguns cobram dinheiro para isso, alguns cobram presença, reconhecimento, fama para isso. E a palavra de Deus está dizendo: olha, você foi preparado como um verdadeiro adorador, para adorar a Deus em Cristo Jesus. Jesus preparou você como santuário. Você agora é lugar de oração. Você pode orar aonde você estiver. Você é lugar de adoração. Você pode adorar. Você agora é o lugar de contato, de relacionamento com Deus. Tá, e aí, por conta disso, então, não preciso ir à igreja? Não, pelo contrário. Aí é que você precisa se reunir como igreja, porque agora você tem uma multidão de pessoas que são templo do Espírito Santo, e eu gosto do texto de 1 capítulo 3, versículo 16, que ele vai afirmar, vocês são, ele fala no plural, a igreja de Cristo demonstra essa habitação do Senhor, e é nela que você vai aprender. Você está aprendendo essas coisas hoje porque a igreja de Cristo está se reunindo como escola bíblica dominical para estudarmos juntos. É legal quando você está lá com a gente ao vivo, porque os alunos vão participando de maneira mais interativa e vão contribuindo e vão acrescentando, e nós vamos ter uma melhor compreensão e interpretação da palavra de Deus. Então, para isso que a igreja se reúne, para agradecer, adorar em gratidão, mas adorar em entendimento, conhecimento e crescimento. Por isso que a gente se reúne. Posso adorar a Deus aonde eu estou, porque eu sou a habitação do Espírito Santo. Porém, eu quero me reunir com os meus irmãos para adorar ao Senhor, para ser edificado pelos meus irmãos e para edificar os meus irmãos por meio de Jesus Cristo. Jesus é esse que nos transforma e nos purifica. E ao longo do Evangelho de João, a gente vai conhecer um pouco mais sobre quem Jesus é. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja conosco na semana que vem. Se você está aqui na Zona Leste, vem estar conosco aqui presencialmente na Igreja Batista de Vila Matilde. A gente espera você. Deus abençoe sua vida. Já já a gente começa o nosso tempo de adoração coletiva, de celebração, que é o nosso culto. Grande abraço. Amém, muito obrigado. Que Deus continue aplicando sua palavra em nossas vidas. Não perca essa oportunidade de compartilhar isto com os seus amigos. É uma oportunidade deles conhecerem o Deus que você serve.
apresente essa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado. Esperamos que você permita que Jesus transforme a água da sua vida em vinho e que você possa ser completamente transformado.